canal Museu da Agricultura. Gente boa, estou aqui mais uma vez com o professor Antônio Mariano e desta vez para falar de um tema que as pessoas gostam muito de ver no nosso canal, né, Diego? Genealogia. E uma genealogia da nossa região, do nosso Cariri, não, por que não dizer do nosso Nordeste? Vamos dizer assim, uma genealogia da origem. Da origem, né? Não tão, vamos dizer assim, muita gente, a gente no nosso grupo, principalmente no nosso grupo de genealogia paraibana, a gente foca muito nas pesquisas documentais, né? Pouco se fala da genealogia oral, das experiências genealógicas das pessoas. E hoje eu tenho aqui na minha frente uma pessoa que há muitos anos eu escuto falar dessa parte de genealogia através dos pensamentos dele. Já vi alguma coisa ele falando sobre como ele iniciou fazendo genealogia, pesquisando. E eu acho interessante a gente ver outras visões de genealogia. Não só focar na questão documental, em datas, em nomes, porque a genealogia é bem mais ampla do que muita gente pensa. Olá, gente boa do canal Museu da Agricultura. Eu, por exemplo, comecei a pesquisar genealogia, professor, a partir de alguns problemas genéticos que eu identificava na nossa família. Eu disse, meu Deus, por quê? Por quê? Algumas características físicas minhas também. Eu digo, por quê? De onde vem isso? E isso me chamava muita atenção a voltar a conhecer meus antepassados, minha história. E hoje eu entendo muito sobre mim, acho que hoje eu me conheço muito mais. Então estou aqui com o professor Antônio Mariano, que vai falar um pouco aqui para todos vocês que gostam desse tema. E o pessoal do nosso canal gosta muito desse tema, viu, professor? Genealogia aqui na nossa região. Professor, um prazer estar aqui tão perto do senhor. Foi um sonho meu, até o senhor no outro vídeo falou que a gente tem que contar os nossos sonhos para que eles sejam realizados. E eu contei esse meu sonho ao meu amigo Rodrigo, ao meu amigo Diego, e estou aqui hoje na sua frente. Então, realmente, sonhar é importante, mas tentar realizar o sonho e confessar esse sonho às pessoas é muito importante. Prazer em receber mais uma vez aqui no nosso canal. Pois é, Pedro, é uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui no canal de vocês, esse canal grandioso, né, que tantas pessoas acompanham, e falar sobre esse assunto que é realmente interessante, um assunto que nos faz refletir sobre a vida, né, sobre o significado da vida, o que somos hoje, por que somos, porque na realidade tudo tem uma razão histórica e genealógica que nós precisamos realmente conhecer. E parabenizar você, parabenizar ao Diogo, né? Parabenizar todos vocês que promovem esse trabalho, parabenizar aqueles que acompanham o canal, porque é um assunto, digamos assim, que relativamente poucas pessoas têm interesse, é o tema genealógico. Geralmente as pessoas se prendem um pouco mais à história e deixando um pouco a genealogia de lado. Mas história sem genealogia, eu diria que é a história pela metade, né? É importante porque todo fato histórico está naturalmente ligado a um grupo de pessoas e todas as pessoas fazem parte de uma genealogia, todas as pessoas estão inseridas no contexto de todo um contexto genealógico que precisa ser conhecido. Eu costumo sempre dizer que quando a gente aquele que não sabe de onde vem, também não sabe para onde vai. É importante que nós conheçamos a nossa história. Mas ninguém conhece a história sem que antes a gente conheça a realidade em que viveram os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. E uma coisa que de cara nos chama a atenção, quando a gente fala em genealogia, é quando a gente começa a perceber que todos nós temos dois pais, né? Todos nós temos um pai e uma mãe, todos nós temos dois pais, todos nós temos 4 avós, temos 8 bisavós, temos 16 trisavós,
temos 32 tetravós, temos 64 pentavós, temos 128 hexavós, temos 256 septavós, temos 512 octavós, temos 1024 nonavós, temos 2048 decavós. Quando a gente, isso é matemático, não é só você fazer as contas e vai encontrando. Quando a gente chega na 10ª geração, nós já temos 2048 antepassados, ou seja, automaticamente nós já fazemos parte de 2048 famílias, isso já na 10ª geração, salvo, é claro, os casos quando pessoas da família fazem o casamento endogâmico, onde dentro da própria família, aí a família não acrescenta mais outra. Mas quando a gente não está no âmbito da própria família, na 10ª geração, a gente já atinge 2048 famílias. 10 gerações são 300 anos aí. Pois é, 300 anos. Muito. Tem mais. Hoje está comprovado que nós, os caracteres genealógicos, os caracteres transmitidos através dos nossos genes ou genes, eles são transmissíveis durante 500 anos, 600 anos, 1000 anos. Então é possível que nós tenhamos características dessas 10 gerações. Todos nós carregamos dentro de nós um pouquinho de cada uma dessas famílias. Então isso é espantoso até, sabe? É interessante quando a gente começa a olhar por esse lado. Mas não é só isso. Considerando que cada família é portadora de uma cultura, né? Que os costumes, os hábitos, as crenças se transmitem culturalmente, mas curiosamente esses caracteres, digamos assim, culturais, eles são introjetados, eles são absorvidos pelo indivíduo, e muitas vezes isso se reflete na própria genética. Hoje já há estudiosos que falam sobre a famosa memória celular, onde se diz, né, que a memória, que as células guardam memórias do passado. Isso cientificamente comprovado. Então você termina descobrindo que a gente vive em um mundo onde existem inter-relações profundas entre os seres humanos, entre o presente e o passado, que nem sempre nós estamos conscientes disso. E é por isso, Canito, que nós aqui sempre nos empolgamos pela genealogia. Desde muito cedo, quando eu comecei a fazer essas descobertas, me despertou o interesse, e como nós temos um interesse muito grande em conhecer nossas raízes históricas, nós começamos esse processo de pesquisa, de estudos, verificando realmente a respeito da nossa população. Mas eu quero deixar você um espaço de você direcionar a conversa, porque às vezes eu enveredo pela conversa de uma forma que você coloque o principal que você gostaria e eu vou conversar daqui a pouco com suas indagações. Até eu quero assim, a gente estava ali fazendo lanche e ele começou a falar um pouco assim de como teve curiosidade de conhecer sua origem e tal, e falou de um grande personagem da nossa história, que é Jerônimo de Albuquerque, o Adão Pernambucano. Eu gostaria, professor, que o senhor tocasse, repetisse um pouco a história que o senhor estava nos contando ali sobre o Adão Pernambucano, Jerônimo de Albuquerque. E é interessante quanto o Nordeste é rico, né, nessa questão de genealogia, porque é engraçado, eu, quando era pequena, mãe velha, minha mãe de criação, né, que eu tive a sorte de ter 2 mães, ela era um livro de genealogia, porque toda vez que entrava uma pessoa lá em casa, ela perguntava: você é de qual família? Né? O nordestino tem essa característica: você é de qual família? Porque você ia para casamento, para fazer amizade, né? Era muito importante a genealogia no passado. Hoje a genealogia perdeu um pouco de importância na vida das pessoas, nesse sentido, assim, as pessoas não têm mais tanta curiosidade em saber de qual família você vem, quais os seus sobrenomes, né? Não só pela essa questão de status, porque a genealogia não deixa de ser uma ciência de elite, né? De primeiro você até fraudava a sua genealogia para fazer bons casamentos. Mas eu fiquei curiosa para que o senhor fale aqui para o nosso grupo de genealogia um pouco da sua visão de Jerônimo de Albuquerque. Ok, mas eu gostaria de colocar um pouco do seguinte: veja bem, a minha primeira preocupação desde criança foi quando a gente conversava sobre velhos costumes
No sítio onde a gente morava, Isso. chegavam aquelas pessoas, como eu já falei no outro vídeo, nós éramos sempre visitados por rumeiros, por pessoas retirantes, ciganos, pessoas que eram muito comuns na época, e essas pessoas nos falavam dos seus ancestrais, do passado, dos costumes. Meu pai às vezes contava, e até achando graça já na época dele, de como era diferente os costumes dos pais dele. A família, minha vovó, que se chamava Mariana, que inclusive deu origem ao meu sobrenome Mariano, vovó Mariana, que era uma lutadora, uma verdadeira guerreira. Ela teve 22 filhos, né? Vovó teve 22 filhos, vovó Mariana 22 filhos, e o marido, que era justamente Félix José, ele faleceu quando ela estava grávida do último filho, que era justamente o meu avô, João. Daí porque ele ficou conhecido como João de Mariana, e não João Félix de Farias, como deveria ser, como eram os outros irmãos. Quer dizer que Mariano vem de Mariana. De Mariana, Né? Isso é uma homenagem à minha avó, né? Minha vovó Mariana, porque ela era uma guerreira. Então, as pessoas já não conheciam João, meu vovô João, não conhecia como João de Félix, não é? Ou João de Félix Farias, porque ela já era viúva, e aí já se João de Mariana. E ele, de forma muito bonita, eu acho, quando naquele tempo se registrou já um pouco mais tarde, e quando foi registrar, se lembrou, em vez de botar o nome dele de João José de Farias, como ele tinha o primeiro irmão já falecido, que se chamava João José de Farias, ela batizou o também com o nome de João, e aí, mas ele resolveu ser João Mariano de Farias, em homenagem à mãe. E isso passou à família, tanto é que hoje os que vieram em seguida já trouxeram a marca Mariano de Farias, que era em homenagem à vovó Mariana. Vovó Mariana que tinha uma peculiaridade muito interessante. Naquela época, ela trabalhava na agricultura e criava animais, gado e outras. E vovó, ela plantava, tinha uma pequena curiosidade, ela plantava o algodão naquele tempo, não esse algodão que a gente vê muito hoje, o herbáceo, mas o algodão arbóreo, o velho algodão, que tinha uma durabilidade enorme, e ela plantava o algodão e ela colhia o algodão. E o algodão que ela colhia, ela descaroçava, ela mesma tinha um pequenino engenho feito em casa, e ela descaroçava o algodão, mas ela mesma tinha um tiar manual que ela primeiro fiava todo o algodão, ela fiava o algodão, e ela tinha um tiar onde ela tecia o algodão e fazia a roupa para os 22 filhos. Naquele tempo, as roupas de trabalho, era ela que fazia. Ela plantava, eu sempre quando eu lembro isso, eu acho fantástico. Ela fazia todo o papel que a indústria né, faz. Ela plantava, colhia, descaroçava, fiava, tecia e costurava a roupa dos filhos. Fechava o ciclo. Fechava o ciclo da produção. Isso na economia é muito importante. Então é muito interessante essa figura de vovó. Eu tenho por ela uma admiração muito grande. Pois bem, foi a partir daí que despertou em mim o interesse de pesquisar. E aí eu fui vendo umas coisas interessantes. Minha mãe, Laura Pereira de Farias, minha mãe era Pereira e Farias por conta do meu pai, na origem ela era Andrade, Laura Pereira de Andrade, ela tinha olhos azuis. Sim. E ela trazia, a gente notava na conversa dela, isso não era muito explícito, mas a gente notava em mamãe, às vezes, um certo preconceito. Um certo preconceito. Ela era uma senhora muito branca, de olhos azuis. Não que ela fosse uma pessoa preconceituosa assim, mas a gente notava, às vezes, conversa e tal. E eu lembro quando um dia ela me disse uma coisa que eu não sei se eu devia dizer isso, mas nós estamos em conversa de educação. Não me esconda nada. Eu posso falar. A minha mãe disse muito escondidinho. Ela chamou e disse: meu filho, eu vou lhe fazer um pedido. Eu disse: o que era? Ela disse: olha, meu filho, eu não interfiro em namoro dos meus filhos, você sabe. Jamais eu vou interferir em namoro seu. Mas, meu filho, se for possível, não se case com uma negrinha, não. Olha a sutileza. Olha a sutileza. Eu nunca esqueci disso.
tá bom, não se preocupe não. E se eu arranjar, a mulher vai ser minha? Não, ela só ficou rindo. Mas aí eu notei, mas aí um dia ela me contou. O pai de minha mãe, meu vovô, José Pereira de Andrade, ele era altamente preconceituoso. E ele dizia que se era de uma filha casar-se com um negro, vê que coisa, melhor que ela morresse antes de se tornar. Veja, o nível do preconceito já era forte. Quando eu comecei a pesquisar a história aqui da região, eu descobri, aqui também não vai, gente, nenhuma conotação contrária àquela comunidade, por favor, não me interprete assim. Mas eu descobri que no município de Boa Vista, na cidade de Boa Vista, ali estava a origem da minha mãe. Primeira, a família Pereira, que está muito ligada aos Araújo, aos Gomes, da Boa Vista, da cidade de Boa Vista. Isso também não quer dizer, os antepassados todo mundo conhece, havia naturalmente preconceito. Mas ali havia um problema muito sério de famílias que eram preconceituosas e tinham uma origem, especialmente em Adriana de Oliveira Ledo, porque a fazenda Santa Rosa, até que Antônio Pereira de Almeida, grande cabaceirense, um dos primeiros genealogistas que eu conheci de toda essa região, Antônio Pereira de Almeida escreveu 2 livros que ficaram muito famosos, a genealogia de Santa Rosa, os Oliveira Ledo e a genealogia de Santa Rosa. Esse livro é um livro tradicional, e ali é onde ele fala muito, no livro de Antônio Pereira de Almeida, ele fala muito sobre a genealogia, inclusive da Boa Vista. E aí eu descobri a Adriana de Oliveira Ledo, da fazenda Santa Rosa, lá em Boa Vista, no município de Boa Vista, próximo a Campina Grande, e ali foi onde proliferou toda, essas famílias, inclusive a família Pereira de minha mãe, em parte, ela veio de lá. Pereira Andrade, em parte, veio de Pernambuco, mas aquela família se desenvolveu ali. E havia um preconceito muito grande, preconceito que no passado chegou a criar uma rivalidade entre Cabaceiras e Boa Vista por conta do problema familiar, o problema da genealogia familiar, porque as famílias de Cabaceiras, daqui a pouco eu vou ser mais claro quanto a isso, as famílias de Cabaceiras estão muito ligadas a Pascácio de Oliveira Ledo. Pascácio de Oliveira Ledo, que foi aquele homem que atravessou o Rio São Francisco com a namorada da garupa do cavalo. Não sei se vocês conhecem essa história belíssima, onde ele, numa noite escura, ele atravessou o Rio São Francisco cheio, e ele, para salvar a vida dele e da namorada, que estava sendo perseguida, ela era da famosa casa da Torre de Garcia Dávila. Ele tinha carregado essa moça? Tinha roubado a moça, naquele tempo era como roubar a moça, só que ele, por não confiar em ninguém naquele tempo, quando se roubava uma moça, tinha que ser vários amigos juntos. Vocês sabem disso, não é? Era uma tradição. Se a moça era uma moça de bem, uma moça honrada, como se dizia, tinha que ser roubada não pelo noivo sozinha, mas tinha que um grupo de homens responsáveis ir lá, roubava a moça, pegava a moça, colocava nas mãos de uma família íntegra, geralmente de um grande fazendeiro, um grande coronel, que garantia a integridade da menina até que ela se casasse. Pronto, geralmente a família fazia questão que fosse assim. E Pascácio de Oliveira Ledo, e aí onde vieram minhas interrogações, porque eu sabia que meu pai era descendente de Pascácio de Oliveira Ledo, mas meu pai não era branquinho como minha mãe, meu pai era moreninho, papai era moreno. E aí mas por que papai é moreno? E porque ele não era moreno muito escuro, mas ele era moreno, papai era moreno. E por que papai era moreno? E aí quando eu vou estudar a família de papai, aí tem a história de Pascácio de Oliveira Ledo. Ora, Pascácio de Oliveira Ledo é irmão de Teodósio de Oliveira Ledo, fundador de Campina Grande. E Teodósio de Oliveira Ledo, que ainda hoje tem uma estátua dele lá em Boa Vista, daí que eu fiz a referência a Boa Vista, Teodósio de Oliveira Ledo era branco de olhos azuis, mas irmão de Pascácio moreno. Aí tinha uma coisa aí que não estava batendo, aí isso me levou a pesquisar o que estava havendo. Aí foi quando eu descobri que Pascácio de Oliveira Ledo, na verdade filho de Custódio de Oliveira Ledo, era irmão de Teodósio, do fundador de Campina Grande, só que Teodósio era filho de Custódio de Oliveira Ledo e com uma mulher branca, enquanto que Pascácio de Oliveira Ledo era filho do mesmo Custódio, quer dizer, eles tinham o mesmo pai, só que filho de uma senhora morena. Então
Talvez uma índia. Talvez até aquele que era uma mistura de. Era uma cafusa. Uma mistura de índia com negro. E isso fez com que Pascácio não fosse um homem branco. Como Pascácio não era um homem branco, quando ele começou a namorar com uma menina da família dos Garcia Dávila, lá da Casa da Torre, lá na Bahia, que foram os maiores latifundiários de toda essa região, porque Dona Leonor Pereira Marinho, quando ela tinha a maior fazenda que teve até hoje no Nordeste do Brasil, foi de Dona Leonor Pereira Marinho, que tinha mais de 250 léguas de terra. A fazenda começava na beira do São Francisco, passava por Pernambuco, entrava para o Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, era a fazenda de Dona Leonor Pereira Marinho. Pois bem, então essa família ilustre, a família Garcia Dávila, que todo mundo conhece, da famosa Casa da Torre da Bahia, foi justamente no seio dessa família que surgiu aquela moça que apaixonou-se por Pascácio. E Pascácio foge com a moça, quando viu que o namoro ia ser descoberto, foge com a moça, só que os cachorros que tinha na fazenda alardearam, e quando o coronel viu, o Pascácio, que trabalhava na fazenda, já tinha desaparecido com a moça. E aí o patrão dele mandou ordem para que todos os homens perseguissem ele, e onde encontrasse, matassem os dois. Era para matar os dois. E então ele foge com a moça na garupa do cavalo e foge na direção do Rio São Francisco. Quando chega nas margens do São Francisco, já ao anoitecer, tinha um pequeno povoado lá, e o povo, quando viu, perguntou o que é que houve. Ele disse: olha, nós, os jagunços de meu pai, a moça disse: vem aí, vai matar nós. Aí o povo disse: pelo amor de Deus, a gente quer ajudar vocês, mas a gente não pode. Eles vão matar a gente todinho aqui, vão matar todos nós. E matava mesmo. Eram muitos jagunços armados. Aí disse: não se preocupe não. Pascácio disse: se preocupe não. Nós vamos atravessar o rio. Atravessar o rio, vocês são os dois, eles vão atravessar. Meu cavalo nada, e a gente vai, seja o que Deus quiser. Então, confiando no amor e confiando no cavalo, os dois entraram, já na escuridão da noite, entraram nas águas de São Francisco. Pascácio, muito esperto, disse: olha, a gente vai acender um facho. Vocês sabem que facho era tirado do facheiro, e o povo antigamente acendia para clarear a noite, né? Porque é engraçado, eu não sabia. Quer dizer que o facho, já se ensinou porque era do facheiro. Porque o facho a gente faz em qualquer vara hoje em dia, né? Facheiro, né? Para botar fogo na mas você sabe que se você usar o facheiro, dificilmente ele apaga, né? Facheiro que inclusive foi usado para fazer riba de casa durante muito tempo, né? Aí ele então preparou o facho e entra nas águas do São Francisco, a moça com o facho na mão, abraçada com ele, e ele vai guiando o cavalo. O Rio São Francisco numa das grandes cheias, e vai o cavalo nadando com os dois, já na escuridão da noite. Pascácio disse ao povo: olha, se a gente conseguir atravessar, lá a gente dá o sinal, para dizer que atravessou. Ele não era bobo de jeito nenhum. Quando eles conseguiram atravessar o rio, o cavalo, que ele sentiu a firmeza do cavalo, já não nadando, mas andando, a água vai ficando rasa, ele vai andando, aí ele pediu que a namorada jogasse o facho dentro do rio. Ela, na escuridão da noite, eles só viram o facho cair no rio. Então todo mundo teve convicção que eles haviam morrido. Morreram. Aí foi todo mundo chorar e rezar, né? O povo comoveu-se, chorando e rezando. E nesse clima, curiosamente, chegam os jagunços, uma turma enorme de jagunços, armada até os dentes. Cadê onde é que eles estão? Vocês vão dar conta. Mas aí vejam o clima, todo mundo chorando. Aí os jagunços: o que é que vocês têm? Então falando, foi um casal que chegou aqui e aventurou-se de atravessar o Rio São Francisco, montado no cavalo. E agora a gente só viu quando na escuridão da noite o rio, as águas levaram, tragaram ele, levaram. E aí os jagunços será melhor. Assim o rio fez o que a gente já vinha fazendo. E voltaram para casa, disseram ao coronel os acontecidos, né? Pronto. Mas só que eles não morreram, pernoitaram o resto da madrugada do outro lado do rio, e de manhã muito cedo pegaram o cavalo e desceram pelo rio Mochotó, pelas águas do rio Mochotó, naquele tempo não tinha estrada, você vê que dificuldade, né? Desceram pelas águas do rio Mochotó, atravessaram a Serra do Jabitacá, passaram por lado de cá da Serra do Jabitacá, pegaram aqui o rio Paraíba, ali de Monteiro. Esse tempo Monteiro não existia, né? Nós não existimos aqui enquanto sociedade atual. Desceram por aqui pelo rio, até chegar em Buqueirão do Carnolhola, Buqueirão, onde hoje está a sul de Buqueirão.
porque quem estava lá era Antônio de Oliveira Ledo, o primeiro homem branco a pisar esse chão, aqui no Cariri paraibano, Antônio de Oliveira Ledo, que era tio de Pascácio, embora Pascácio fosse filho de uma mulher que não era legítima, mas Antônio considerava isso e deu todo apoio a Pascácio. Pascácio tornou-se um grande fazendeiro, chegou a ser dono das terras que hoje é Queimadas, Buqueirão e Cabaceiras. As terras de Cabaceiras, mais tarde, Pascácio de Oliveira Ledo, a jovem se chamava Isabel Rodrigues, já era do Rodrigues, Isabel Rodrigues. Aí eles tiveram 3 filhos, inclusive uma filha chamada Isabel, que batizou também como Isabel, Cristina, e mais um filho. Né? E aí Pascácio, como dono das terras de Cabaceiras e Queimadas, quando vieram 2 portugueses, já vai chegando a história mais próxima, vieram o capitão Domingos de Farias Castro, que veio lá de Leiria, Portugal, juntamente com o capitão Antônio Ferreira de Guimarães, os Ferreira de Guimarães vêm daí, né? E os Farias Castro também vêm daí. Eles vieram de Portugal com um propósito: casar-se no Brasil com uma mulher rica que quisesse ter muitos filhos. Isso era o sonho deles. Né? E chegaram lá e se agradaram, os 2 colegas se agradaram. Capitão Ferreira de Guimarães, Antônio Ferreira de Guimarães, casou-se com Cristina. E Domingos de Farias Castro casou-se com Isabel. Né? Isabel, filha. Daí onde tem o seu Farias, né? Sim. Casou-se com Isabel, e aí pronto. Mulheres ricas e deram a boa produção do menino a ele? Deram. Só a vovó Isabel deu 10. Realizou o sonho. Realizou o sonho dele. E aí foi justamente quando Pascácio de Oliveira Ledo vendeu a própria ali Cabaceiras, que praticamente abrangia o que hoje é o município de Cabaceiras, vendeu as terras para os 2 genros, e foi os 2 genros que fundaram, que criaram a igreja a pedido das mulheres, aquela igreja que ainda hoje tem Cabaceiras, onde foi filmado o filme O Alto da Compadecida, ali na beira do rio, porque ali tem até uma história interessante. A fazenda de um deles era do lado de lá do rio, a fazenda do outro era do lado de cá. E antigamente eles tinham um costume de, quando queriam chamar os empregados, os trabalhadores, eles botavam um tipo de era como se fosse um sino, um pedaço de ferro que eles batiam, né, para chamar os trabalhadores. E aí eles fizeram um trato: olha, vamos fundar uma igreja, vamos criar uma igreja, vamos. Então vamos fazer assim, nós vamos fazer um acordo. Você, padre, você sai de sua fazenda, eu saio da minha. A gente bate, um responde e a gente sai. Onde a gente se encontrar, ali vai ser a igreja. E assim de manhãzinha, um bateu no sino, o outro respondeu, aí lá vem os 2, né? Capitão Domingos de Farias Castro e Capitão Antônio Ferreira de Guimarães. Vinha caminhando a pé um na direção do outro. Quando se encontraram, foi mesmo dentro daquele riachinho que tem ali, junto da igreja. Ali foram se encontrar, deram um aperto de mão e ali construíram a igreja. Por isso que ainda se hoje você visitar Cabaceiras, você chegando lá no Altamor, você vai encontrar um túmulo no Altamor, é o túmulo de Isabel Rodrigues de Oliveira, que é justamente a filha de Pascácio, casada com o capitão de Farias Castro, e ainda o corpo dela e restos mortais estão ali na igreja de Cabaceiras. Mas aí você já aproveitando essa deixa, aí você entende. Antônio de Oliveira Ledo, portanto, é o primeiro homem branco que chega na região. Isso por volta de que anos? Isso no século XVII, 1640 e por aí. Mais ou menos nessa idade. É quando Antônio de Oliveira Ledo ele requer uma César Maria. E aí tem uma história muito bonita por trás. Toda história por trás tem outra história, né? Mas muito interessante. Quando os holandeses invadiram o Brasil, mais especificamente Pernambuco, houve aquela invasão, os Oliveira Ledo se posicionaram a favor dos portugueses e lutaram contra os holandeses. Foi uma luta terrível. Perderam as primeiras lutas. E eles tiveram que recuar e ficaram do outro lado do Rio São Francisco, porque para cá os holandeses dominavam. Os holandeses, inclusive, dominaram essa região. Mas você sabe, essa região chegou a ser ocupada pelos holandeses. Mas aí o tempo passou, os holandeses tiveram aquele período de dominação, e aí quando houve uma rearticulação dos portugueses,
que aí se juntaram as etnias branca, negra, índia, Felipe Camarão, aquele pessoal, né, que a gente não sabe da história, se reuniram para lutar, lutaram e expulsaram os holandeses aqui do Nordeste. Quem governava a capitania de Pernambuco nesse momento, quem governava Pernambuco, era o paraibano André Vidal de Negreiros, muito conhecido na história, André Vidal de Negreiros. E André Vidal de Negreiros, ele possuía uma sesmaria, uma grande área de terra, aqui perto de onde hoje é Campina Grande, na margem do rio Paraíba. André Vidal já possuía uma sesmaria de 10 léguas. Não sabia disso, não. Isso é interessante. Aí, próximo a Campina Grande. Próximo a Campina Grande. Aí foi muito interessante. André Vidal era o governador de Pernambuco e gostava muito dos Oliveira Ledo, e em sinal de gratidão, veja uma coisa curiosa, em sinal de gratidão, porque os Oliveira Ledo expulsaram, ajudaram na expulsão dos holandeses, deram uma sesmaria com 30 léguas de terra, Rio Paraíba fora, a partir da sesmaria do próprio André Vidal, que era o governador de Pernambuco, embora sendo paraibano. Aí foi estabelecida uma sesmaria que começava ali em Campina Grande, subia pelo Rio Paraíba acima e terminava na Serra do Jabitacá. Então, a primeira de todas as terras, né? Eu acho que é essa que se refere o pessoal lá do livro de Jabitacá, do distrito de Jabitacá. A primeira terra registrada nesta região é a Sesmaria de Antônio Oliveira Ledo e mais a família Barbosa, Serrano e Paiva, que acompanhavam ele, mais a família Oliveira Ledo, é a primeira terra registrada. São 30 léguas de terra pelo Rio Paraíba, 12 léguas de comprimento, aqui de largura. Tá, então essa foi a primeira fazenda da nossa região. Só que aí uma coisa curiosa é que os Oliveira Ledo, interessante, os Oliveira Ledo, eles são descendentes de Bartolomeu Ledo. Bartolomeu Ledo que tinha vindo de Portugal e aqui eles tinham formado um núcleo de povoamento em Pernambuco. E é aí onde a gente vai chegar naquela figura maravilhosa que nós estávamos falando, que é o nosso Adão pernambucano, né, Jerônimo de Albuquerque. Todo mundo sabe, essa é uma história que todo mundo sabe. O Brasil foi ocupado pelos portugueses e o governo português tinha muita necessidade de legalizar as terras. Mas como legalizar? Ninguém queria vir para cá. Se alguém vinha, era com a intenção de usufruir de benesses e depois voltar. Então o governo português resolveu fazer uma coisa curiosa: privatizar as terras do Brasil. Primeira experiência de privatização. Bom, naquele tempo, já falar em privatização. Privatização. Ele vai, pega o Brasil, divide em 15 lotes de terra, as famosas capitanias hereditárias, são 15 lotes de terra, dividido a partir do litoral, adentrando pelo interior. Tá. Até chegar a uma linha imaginária, que era a linha do Tratado de Tordesilhas, que tinha sido feito um acordo entre a Espanha, Portugal e o Papa. Dividindo o mundo em dois. Que dividiu o mundo em dois. Do lado de lá é seu, do lado de cá é meu. Ou seja, como o mundo era, diferente de hoje. E aí, até a linha de Tordesilhas, seria justamente as terras das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias formadas, então foi entregue a cada capitão donatário, né? Inclusive as terras que eram de Itamaracá, ainda não era Paraíba, e as terras da capitania de Pernambuco, que ficavam vizinhas. As terras de Pernambuco foram dadas a Duarte Coelho Pereira, que era um homem ilustre português, casado com uma ilustre portuguesa, que era Dona Prites Albuquerque, filha de Louco Albuquerque, irmã de Jerônimo Albuquerque. Aí eles vieram aqui para o Brasil. Quando eles vêm para cá, uma coisa muito curiosa, que até a gente conversou ali particularmente, eu estava lembrando, uma coisa muito curiosa aconteceu. Diferentemente da maioria dos portugueses que vinham para cá para usufruir das nossas riquezas, Duarte Coelho Pereira, ao lado de Jerônimo Albuquerque, tomaram uma decisão. Nós não queremos ir para o Brasil para enriquecer a turma. Vamos para o Brasil para a gente fazer lá uma grande nação. E vamos chamar dessa grande nação de Nova Lusitânia. Será um novo Portugal nas terras brasileiras. E aí vieram lá e se prepararam. Primeira coisa, convidaram todas as famílias nobres, chamadas de nobres, ilustres de Portugal, a vir pelo menos um casal de lá. E aí trouxeram. Eu diria a vocês que
praticamente todas as grandes famílias do passado vieram acompanhando Jerônimo de Albuquerque e Duarte Coelho Pereira. Agora o senhor me instigou a fazer uma pergunta. Daí, por isso que muitas árvores, né, de genealogia de nordestino, chega tão longe, né, naquela dinastia das famílias nobres de português, né? Sim. Com certeza é por causa dessa atitude de Duarte Coelho e de Jerônimo de Sim. Albuquerque. Então é de destacar essa atitude. E por isso que a capitania de Pernambuco deu certo. Sim, deu certo. Só nesse livro que eu fiz, continue isso. Mas é interessante, exatamente isso, porque eles vêm para cá, eles trazem todas as famílias ilustres de Portugal e se estabelecem em Pernambuco. Aí começa a confusão. Por quê? Todo mundo sabe, a terra já tinha dono. A terra era dos primitivos. Era minha, a terra era minha. Pois é, terra dos índios. Os nossos chamados índios, né, que receberam o nome. Então, a terra, aí os caetés, por exemplo, ocupavam aquela região, os tabajaras, ocupavam a região. Então, naquele momento foi uma coisa muito séria. Aí Jerônimo entra em conflito com os índios e começa uma luta. Jerônimo à frente, lutando, brigando contra os índios por conta da ocupação das terras. Naquela confusão, Jerônimo é flechado em olho, perde olho e flechado numa coxa. Ele se tornou, não podia mais andar direito, tornou capenga, né, coxo, não podia caminhar direito. E para concluir, Jerônimo foi preso. Quando Jerônimo é preso, então ele foi muito triste, né, porque ele agora ia morrer. Mas os índios tinham um código de ética muito bonito, eu sempre conto essa história com muito respeito. Os índios, eles não matavam criminosos em guerra se o criminoso tivesse ferido. Você veja o que aconteceu. Se existisse ainda esses códigos de guerra, né? Já pensasse se aquele bando de malucos que está matando gente agora lá em Israel e na Palestina seguisse o exemplo dos nossos índios, né? Se uma pessoa fosse ferida na guerra, eles não matavam, eles recolhiam, tratavam o ferido, porque eles achavam covardia matar uma pessoa ferida, incapaz de lutar. Recolhia, tratava o ferido, bem tratado, com todo carinho. Aí quando ele estava bom, estava já engordando, aí eles sacrificavam aos deuses. Você pode achar uma loucura, mas aí eles sacrificavam o ferido aos deuses. E assim prenderam Jerônimo com outros guerreiros e pronto, já se sabia. Eles não iam matar Jerônimo, mas iam tratar, até ele ficar bom. Quando ele ficasse bom, eles sacrificariam ele aos deuses, quer dizer, matava, só que agora matava num ritual sagrado, que era próprio da tribo. E aí foi quando aconteceu. Sim, eles cuidavam tão bem os guerreiros, que quem prestava assistência aos guerreiros feridos eram as filhas dos caciques. As princesas. As princesas dos caciques. Era quem cuidava dos guerreiros feridos. E aí nessa história da princesa cuidar do guerreiro ferido, a princesa Tindarena, também conhecida como Muiraubi, filha do cacique Uiraubi, que traduzido na língua tupi-guarani quer dizer arco verde, né, daí, como foi bem lembrado há pouco, né, pelo nosso amigo, lembrou isso, daí de onde veio a palavra arco verde, que deu origem à família Arco Verde do Cardeal Arco Verde, que é o nome hoje de Arco Verde, antiga cidade de Rio Branco, que passou a se chamar Arco Verde. E aí, justamente nesse momento, eles tratam de Jerônimo, né, e a princesa Uiraubi, também conhecida como a princesa Tindarena, vai cuidar de Jerônimo. E aí nasce um amor entre Tindarena e Jerônimo. E os dois conseguiram se comunicar e começaram um namoro. Na hora do tratamento, eles namoravam um pouquinho, conversavam e viram que um tinha interesse pelo outro. Jerônimo de Albuquerque, que não era nada bobo, né, disse à princesa: olha, você fala com seu pai, abriu o jogo, fala com seu pai e diz a ele que se ele me libertar e consentir o nosso casamento dele na arena, eu devolvo todas as terras indígenas tomadas até hoje, e além de devolver as terras, nós ainda nos colocamos do lado dos indígenas para eles não serem explorados. O cacique Uiraubi, o cacique Arco Verde, que também não era nada bobo, interesseiro, vendo a possibilidade de firmar seus domínios, concordou, desde que Jerônimo se casasse no ritual indígena.
Jerônimo disse, não tem problema, meu caso. No ritual indígena, já que Tindarina era o grande amor da vida dele, ele realmente apaixonou-se por Tindarina. Não era um amor de falsidade nem interesseiro, era realmente um amor. E aí se casaram. Com isso veio a paz, devolveram os territórios indígenas e ficou praticamente um povo único. O povo que chegou, que era o povo de Jerônimo de Albuquerque, e o povo indígena. Tá. E foi muito interessante. A rainha de Portugal, sabendo que Jerônimo tinha casado com uma índia, não gostou, preconceituosa como era, e não gostou, baixou um decreto obrigando Jerônimo a se casar com uma mulher branca vinda de Portugal. E aí foi obrigado, Jerônimo, como sendo um homem nobre, ele era tido como membro da nobreza portuguesa, foi obrigado por um decreto da rainha de Portugal a casar-se com uma mulher branca. A mulher branca veio, casou, tudo bem, e Jerônimo agora estava com o amor da vida dele, que era Tindarina, mas a mulher branca que veio de Portugal. Mas Jerônimo continuou nessa escalada de ter mais mulheres. Jerônimo ainda conseguiu outra mulher branca, mais 3 mulheres indígenas, mais 2 mulheres indígenas, formando 3 e mais 3 mulheres negras. De sorte que quando Jerônimo faleceu, ele tinha 8 mulheres. 3 mulheres brancas, 3 mulheres negras, ou melhor, 3 mulheres negras, 3 mulheres indígenas e 2 mulheres brancas. Que mostra que ele não era um cara preconceituoso, né? Não, e ele diz a história que ele tratava com muito carinho essas mulheres, tratava com muito carinho os filhos. Tanto é que quando a gente estuda a história dos filhos de Jerônimo, você descobre que todos eles foram homens e mulheres ilustres daquele tempo e ocuparam posições de destaque, mesmo os filhos das índias, os filhos das negras. Eu acho a primeira grande figura da história que realmente promoveu não só a miscigenação, mas a aculturação e o respeito às várias etnias. Eu acho que o nosso Brasil nasceu aí desse casamento. Sim, né? Sim. O verdadeiro Brasil, está aí. Outro dia, eu dialogando até com uma pessoa de São Paulo, ela não gostou muito quando eu falei isso. Eu disse, olha, não é na capitania de São Vicente que nasce o Brasil. O Brasil nasce em Pernambuco, com Jerônimo de Albuquerque, com a Nova Lusitânia. É aqui o verdadeiro Brasil. E nesse contexto, Dona Brites Albuquerque é a primeira mulher a governar o país, porque ela governou muito. O Duarte Coelho Pereira ia embora e ela ficava no lugar de Caquitoa Brites de Albuquerque, governando a nossa região. É a partir daí que ela teve 2 filhos, Jorge Albuquerque, que inclusive foi governador da Paraíba, da capital de Pernambuco, Jorge Albuquerque, e foi aí que, a partir daí que toda a população nordestina, ela começa a se constituir a partir daí. Inclusive o Jerônimo Albuquerque Maranhão, que foi para o norte do Brasil conquistar as terras lá, do estado do Maranhão, e aquelas áreas lá do norte. Foi conquistado, inclusive, por Jerônimo de Albuquerque de Maranhão, que já era filho de Jerônimo de Albuquerque. É muito interessante esse dado, mas eu queria ainda colocar um dado aqui interessante. O seguinte, Jerônimo de Albuquerque, o nome já está dizendo, ele é filho da família Albuquerque, do castelo de Albuquerque, lá em Portugal. Dom Diniz, o chamado rei poeta, o rei Portugal, um dos reis mais importantes das terras portuguesas, Dom Diniz, ele é chamado o pai da pátria portuguesa. Dom Diniz, rei de Portugal, era casado com Santa Isabel de Castela. Santa Isabel, da Igreja Católica. Santa Isabel era esposa de Dom Diniz. Santa Isabel era a mãe de Dom Afonso IV, que foi rei de Portugal durante muito tempo. Aliás, Dom Afonso IV é ascendente direto dos Orleans Bragança aqui do Brasil, que são os nossos príncipes. Inclusive, esse último livro que eu publiquei sobre a monarquia, alguns monarquistas, inclusive os Bragança, não gostaram do meu livro, porque no primeiro livro que eu escrevi sobre a monarquia, em 1993, na época do plebiscito, eu estive numa reunião com os Orleans Bragança, os príncipes de Bragança, e Dom Bertrand de Bragança, de Orleans de Bragança, olhou para mim de uma forma grosseira e disse: eu não gosto do seu trabalho. Eu passei por uma vergonha, porque de qualquer forma eu estava em um congresso monarquista.
Ele era um príncipe representativo do complexo. E ele perante os amigos disse: eu não gosto do seu trabalho. Por quê? Porque eu sempre coloquei os príncipes como pessoas do povo. Nesse último trabalho que eu coloquei, eu digo: olha, o Brasil tem a glória. Mas eu já quero esse livro. Só por essa história que ele contou, eu já quero esse livro. Se não agradou os príncipes, com certeza vai me agradar. Muito interessante como eles reagiram. Por quê? Porque os príncipes de Bragança são filhos diretos de Dom Afonso IV. Mas aí, só para completar a história, Dom Diniz, o pai da pátria portuguesa, além de ter a mulher Dona Santa Isabel, que era a mãe de Dom Afonso, o verdadeiro amor de Dom Diniz se chamava Aldonça Teles. Aldonça Teles, com Dom Diniz, teve um filho chamado Dom Afonso Sanches. Dom Afonso Sanches é o fundador do Castelo dos Albuquerque. Para entender agora. Entendi. Então, tanto os Bragança quanto o Jerônimo de Albuquerque saem do mesmo. Sai do mesmo Vai ver tronco. como é interessante. Sai o mesmo Ou tronco. seja, quem for descendente de Jerônimo de Albuquerque é descendente direto Da família família real, é isso que a gente diz. O povo, nós, o povo calenizeiro, diretamente, nós somos, todos nós, eu tenho certeza, nós que estamos aqui, somos todos descendentes de Dom Diniz, rei de Portugal, através de Jerônimo, através de Dom Afonso Sanches, que é conhecido como o Senhor de Albuquerque, fundador, dono do Castelo dos Albuquerque, em Portugal, e é a partir daí que vem a nossa ligação com a linhagem, com as casas reais da Europa. Porque quando você pega essa genealogia, você automaticamente se estende pela genealogia dos reis godos, os ostrogodos, os visigodos, que era da antiguidade. Rapaz, eu achava que isso era fantasia, diga. Eu não acreditava que essas aves todas saindo de brasileiros, de pessoas nordestinas simples, chegavam lá nesse lugar. Chega tranquilamente. Meu Deus do céu. Sabe, Por isso que eu tenho esse ar de nobreza. sabe uma coisa curiosa? Uma coisa curiosa. A gente pesquisando, a gente descobriu uma coisa bem simplesinha. Nós somos hoje parte da 150ª geração. Eu pessoalmente, meus netos são da 150ª geração. Pela idade. 150 gerações. 150 gerações. Se passaram. A partir de Adão e Eva. Ah, sim. Que parece um sonho, uma fantasia. Eu levantei essa genealogia, passei mais de 20 anos tentando levantar essa genealogia. Sim. E hoje eu tenho ela por completo. Se você me perguntar o nome de meus avós durante esses 6.000 anos, porque pela linhagem, estou falando pela linhagem bíblica, viu, gente? Para você não interpretar mal. Tá? Sim, certo. Porque a gente tem, em genealogia, tem umas coisas que a gente tem que entender. Primeiro, não é fácil pesquisar genealogia dos negros. Por quê? Porque negro, quando vinha da África, não tinha registro quase aqui. Alguns tinham pequeno registro. Os registros se limitavam ao primeiro nome. Quando você vai fazer pesquisa nos cartórios, o que é que você vê? Você foi feito o registro de uma negrinha chamada Maria. Acabou só. Muitas vezes identificava a fazenda, né, o lugar onde ela pertencia. Mas não tinha sobrenome. É verdade. E você não pode pesquisar. Porque muita gente diz assim, até a pessoa diz: não, mas eu ouvi uma pessoa dizer: eu não gosto muito desse genealogista, porque genealogista costuma só dar valor a quem é rico e poderoso. Não, gente. Não. É que a gente não tem elementos para pesquisar. É muito difícil você pesquisar a genealogia de um negro. Imagina de um índio, né? E de um índio é sim, porque como a gente vai pesquisar a genealogia de um índio? A gente só pode dizer até onde. Por exemplo, na minha família, Bartolomeu Ledo era casado com Ana Lins, que era filha de um indígena. Tá, tudo bem, eu sei. Então, o Ledo está vinculado a índio. Tá ótimo, eu sei que é vinculado. Mas eu não tenho que ir para trás. Como é que eu vou adquirir, resgatar um registro de um índio, se não tinha registro? Sempre chega em final de linha, né? Quando chega no índio, é final exatamente. de linha. Então a gente tem que ter essa compreensão. Do mesmo jeito, não, porque pobre não tem genealogia. É triste dizer, mas não tem mesmo não. Porque não se fazia o registro. A gente ainda tem esses registros antigos, porque as casas reais, para manter o privilégio das dinastias, mantinha esse registro. Aí, rei fulano, filho de rei Cicrano, de rei Beltrano, etc., que era para dar uma legalidade à dinastia. Nesse aspecto, eu tenho tanto dos reis francos
como dos reis, os reis godos, ostrogodos, visigodos. Eu tenho toda uma genealogia que nos leva até Adão e Eva. Mas para chegar a Adão e Eva, a gente tem que estudar a genealogia bíblica, que é discutível. Entendi. Que é discutível. Estou entendendo. Porque a Bíblia tem uma genealogia, é um estudo genealógico. Está lá no livro das crônicas, em todo lugar. Sabe onde foi que eu realmente me interessei por genealogia? Sim. Eu fazendo esse resgate, assim, eu já até comentei isso dele. Foi quando minha mãe velha comprou uma Bíblia. Essa Bíblia eu tenho lá em casa até hoje. E eu me abri a Bíblia mais para ver as figuras, né, as ilustrações que eu achava bonito. E vi aquela história de fulano, era Lá- filho de fulano. lá em né? Mateus. Sim, sim, Eu achava Mateus. aquilo lindo, aquele negócio que eles têm. É como a genealogia da Bíblia, né? É a genealogia de Jesus, já. A genealogia de Jesus, que coisa bela. Aí acho que foi o primeiro momento que eu me apaixonei por genealogia. Só que aí, tempos depois, foi que eu me despertei para pesquisar. Pois é, porque a Bíblia é muito rica em genealogia. Você vai encontrar Mateus, Lucas, você vai encontrar uma genealogia. A genealogia Era de assim, Jesus. fulano gerou fulano, que gerou Sim, fulano. gerou- Eu achava que isso lindo demais. Lá no livro da Gênesis, você vai encontrar, no livro das vários lugares da Bíblia, você vai encontrar estudo genealógico. Só que a genealogia bíblica, ela é discutível. Porque não tem as famosas fontes, né? Sim, e até porque você chega, por exemplo, genealogia de Matusalém, aí a Bíblia de Matusalém viveu 900 e tantos anos. Aí fica, hoje muitos estudiosos estão dizendo, não, na verdade Matusalém não era uma pessoa, foi uma geração fundamentada na figura de Matusalém. A gente aceita porque a gente precisa de fontes mais autênticas. Sim. Então, quando eu falo, assim, para as pessoas às vezes não achar que é exagero, não, o estudo é um estudo sério, é um estudo científico. Só que quando a gente chega na Bíblia, ora, sem ser na Bíblia ainda é difícil, a gente encontra muitos registros genealógicos que foram falseados. Sim. Por interesse das dinastias dominantes. Exato. Às vezes rasgavam-se velhos registros de fase de novo para justificar um rei que assumiu o poder na marra. Aí ele, para dizer que era enviado de Deus, ele pegava, falsificava a genealogia, que era para apresentar ao povo uma genealogia falsa. Uma nobreza que às vezes não tinha. Uma nobreza que às vezes não tinha. Porque a gente nota no mundo do passado, como no mundo de hoje, os chamados filhos bastardos, havia demais. A bastardia sempre existiu. Eu não gostei de usar esse termo, mas os bastardos, que foi muito, incomodou a muita gente no passado, sempre existiram. Porque os casos de traições conjugais, coisas sempre existiram. Então, isso foi um fato na história. Aí a gente, quando estuda genealogia, a gente tem que estudar com a consciência. Quando eu digo assim, não, nós tivemos até hoje 150 gerações. Sim, eu estou falando um fundamento nos registros que estão, registros históricos, inclusive registros bíblicos. É claro que a gente sabe que aquilo não é 100% exato. Né? A gente só tem mais ou menos exato esses últimos. Sim. Mesmo assim, fica uma pulga atrás da orelha, porque muitas vezes o sujeito registra como filho dele sem ser filho dele, até para encobrir o mal feito que houve na família, né? Tem muitos esses casos. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente estuda agora. A gente também não pode, por conta disso, desanimar de estudar genealogia. A gente tem que se fundamentar naquilo que é prova concreta. Tá, então o que eu quero dizer é que, na verdade, nós, para assim, dar mais substância ao que nós estamos falando, nós, o povo caribense, nós que estamos aqui nós somos descendentes diretos dos Oliveira Ledo, em sua grande maioria, e além dos Oliveira Ledo, de outras famílias nobres de Portugal, que foram trazidas especialmente através de Jerônimo de Albuquerque, Duarte Coelho Pereira e Brites de Albuquerque. Além desses, aí nós somos descendentes dos nossos índios, como nós sabemos. Por quê? Porque quando chegaram aqui, por exemplo, vamos pegar a nossa Paraíba. A Paraíba, todos nós sabemos, ainda hoje, lá no litoral, a gente tem os índios potiguaras. Mas além dos potiguaras, que é quem dominava lá, tem os nossos tabajaras. Os tabajaras que inclusive vieram da beira do Rio São Francisco, na famosa conquista da Paraíba, no dia 5 de agosto de 1585, salvo engano, por aí. Né?
da famosa conquista da Paraíba, quando houve aquele conflito em que o cacique Piraji, conhecido como braço de peixe, famoso braço de peixe, né? Se tem peixe ter braço é meio complicado. O famoso cacique Piraji veio comandando 4.000 índios guerreiros, saindo ali no São Francisco, vindo aqui pelo Oxotó, atravessando aqui pelo rio Oxotó, passou aqui na Serra do Jabitacá. A trilha foi essa. Passou aqui por onde hoje é a Camalaú. Nesse tempo não existia nada disso, porque ainda foi em 1500, na famosa conquista da Paraíba, e 4.000 índios guerreiros, imagina, caminhando o rio afora para combater os portugueses lá em João Pessoa, lá em Cabedelo, né? Porque os franceses eram quem tinha ocupado lá. Vocês sabem dessa história, todo mundo sabe. Os franceses tinham ocupado. Por isso que tem hoje a cidade de Bahia, que é um nome francês. Né? E por isso a gente hoje está estudando a origem do nome Camalaú, porque sim, é isso que eu queria perguntar. Reestudando esse nome, porque Camalaú é uma... Eu quando escrevi o livro sobre Camalaú, o livro se chama, não é nem um livro, é uma coletânea que eu escrevi, chamada Rio do Camará. Camalaú na língua tupi-guarani significa Rio do Camará. Rapaz, tá vendo? Eu vi essa pergunta para fazer a ele. Camará. A língua tupi-guarani não fala a letra L, a fonética do L não existe. Então, na verdade, era Cambará. Cambará é uma planta, vocês sabem. Cambará ou Camará é uma planta. Existem duas plantas que são medicinais, todas duas, e que os índios usavam muito. Eu ouvi falar em Cumaru, mas tá não, Camará e Cambará são plantas medicinais utilizadas pelos índios. Então, ele chamava Cambaraú, quer dizer, o rio Cambará. Camaraú, rio do Camará, rio onde existe Camará. E aí eu pesquisando muito bastante sobre Camaraú, eu só encontrei, até hoje, 5 pontos no mundo que tem esse nome. Aqui, em Cabedelo, o maior bairro de Cabedelo chama-se Camaraú, uma rua que tem em São Paulo, uma rua no Rio de Janeiro, o nome Camaraú, e um assentamento no estado do Piauí. Então a gente tem 5 pontos na Terra com esse nome. Todos no Brasil. Esses 5 pontos. E aí eu comecei a estudar. E quem foi? Porque é um nome estranho. Não é um nome comum. Chama atenção. Chama atenção. Aí, quem foi o primeiro? Porque o primeiro deve ter, como diz o Matuto, puxado os outros. Né? Deve ter sido. E aí eu fui descobrir. Não foi Camalaú aqui. Não, foi Camalaú em Cabedelo. Até porque a palavra Camalaú, ela sendo tupi-guarani, ela não poderia ter nascido aqui, porque os índios que moravam aqui. Sim, quais eram os índios? Aqui não era da linguagem tupi-guarani. Nossos índios aqui eram os cariris, os talharius, os cariris e os talharius. E aí vinham as denominações particulares, os chocóis, os januís, os chucurus, né? Mas esses já são subdivisão dos índios, dessas duas grandes famílias, que é a família Cariri e a família Talhari. Então já sei o que eu sou Cariri. Porque eu tinha essa dúvida se eu era Cariri ou se era Chucuru, você lembra dele? Mas agora que ele está dizendo que o Chucuru descende do Cariri. Não, o Chucuru descende dos Tagarius. Então talvez eu seja Tagariu. Você é grandona, eu acho que você tem mais jeito para ser Tagariu. Da família, lá dos índios que estão na Serra dos Índios, eu fui visitar eles outro dia, lá na Serra dos Índios, perto de Pesqueira. Isso, a gente foi lá em Simples. Foi lá que eu comprei isso aqui, ó. Lá tem talvez eu seja estive naquela comunidade há muitos anos. Foi logo quando eu comecei a pesquisa de trabalho. Eu fui lá e inclusive, eu ainda conversei, diziam eles que era o último índio autêntico que ainda havia, um velhinho que sorria o tempo todo e conversava conosco, conversou muito, deu muita atenção. E a gente esteve naquela comunidade. Aquela comunidade ali são os Talharius, são eles se alternam de Chucuru Caravana, índios da Serra dos Índios, lá perto de Pesqueira, né, que passaram grandes crises e tal, né, assassinatos de pessoas e tal. Então é isso. Então esses índios, eles são fantásticos, mas eles são de uma denominação chamada Tairariu, que são grandes, fortes, eles viviam sempre nos lugares mais altos. Eles não gostavam muito da agricultura, nós gostavam da caça. Os cariris são menores, cabeça chata, cabeça grande. E é quem mais se dedicava à agricultura aqui na região. Sim, mas o falar é a questão da língua. Esses índios cariris e tararius, na verdade, eles são tapuias.
Tapuia. Eles são o Magrogê. É da língua Tapuia ou da língua Magrogê. E a língua Magrogê não tem muita afinidade com o Tupi-Guarani, não. Certo. Então, o falar Tupi-Guarani... Tapuia significava o quê? O sujeito taciturno, calado, bravo, emburrado, né? Mas quem dava essa denominação não eram os tapuias, já eram os tupis, que era despeitado com os tapuias e ficava botando nome nos tapuias. Como os portugueses eles se aproximaram dos tupis, muita coisa que os portugueses aprenderam e nós brasileiros aprendemos dos índios era falso. Não era bem daquele jeito, era uma visão que os índios tupis tinham dos tapuias. Nós somos, na verdade, na terra dos tapuias. A palavra Paraíba, por exemplo, a palavra Paraíba é da língua Tupi-Guarani. A palavra Camalaú, da língua Tupi-Guarani. A palavra Borborema, da região, é da língua Tupi-Guarani. Na verdade, usava-se a língua Tupi-Guarani para nomear coisas de uma área que não falava Tupi-Guarani. E aí é onde está o problema. De toda forma, nós éramos influenciados pelos tupis. Sim, porque eles eram poderosos. Sim. Eles eram poderosos. Quem fez os tapuias correr para cá foram os tupis. Meteram o cacete nos portos que moravam no litoral. Eles correram para o interior para sobreviver. E às vezes eles tinham que sair daqui até onde hoje é Sapé, aquele número, não é perto, né? Ir para lá para Chupacaju para sobreviver. Por isso que tem as famosas guerras do Caju. A guerra dos Cajus, justamente porque eles iam para lá. Então é muito interessante essa sociedade primitiva. Aí a gente vai descobrindo que essas pessoas, muitos de nós, dependem dessas pessoas, só que o problema nosso é porque os índios magrogês, ou tapuias, e cariris, tararius, foram dizimados na guerra. Principalmente a famosa Guerra dos Bárbaros. Na Guerra dos Bárbaros, a confederação que foi os bandeirantes de São Paulo, né? Que vieram ajudar. Que vieram ajudar. É engraçado. Temos tantos descendentes desses famosos bandeirantes de São Paulo também. É outra coisa que chama a atenção. Esses bandeirantes que vieram de São Paulo, convidados pelos Oliveira Ledo, os Oliveira Ledo. Às vezes as pessoas dizem, mas você não pode enaltecer, eu estava numa reunião falando sobre coisa assim. E a mulher não pode enaltecer os Oliveira Ledo, não, porque eles eram assassinos de índios. E olha, é verdade, a gente, mas uma coisa eu digo sempre, nós dessa geração, a gente tem que entender o seguinte, nós somos seres especiais. Em nosso corpo corre o sangue do oprimido e o sangue do opressor. É verdade. Em nós está o sangue do oprimido e do opressor, do assassino e do assassinado. Nós somos um povo diferenciado. Eu fiz o meu teste genealógico e eu pude ver isso claramente, né? Em porcentagens, inclusive, né? Sim. Do oprimido, que era o índio, que era o negro também, e do europeu, o branco, o explorador, aí vem o holandês, o português, o espanhol. E eu descobri sobrenomes, apenas com 10, 11 gerações, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Não é interessante essa história? Muita gente vai gostar. Quando começar a fazer sua árvore genealógica, você vai ter surpresas incríveis. Fantástico, né? Mas é parte daquilo que a gente falou no início da nossa conversa, quer dizer, você sabe, você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, etc, vai multiplicando em proporção geométrica, e você termina descobrindo que daí a alguns anos você é filho da humanidade. É verdade. É filho da humanidade. Né? E aí, nesse contexto, você termina entendendo que realmente todos nós somos filhos da humanidade como um todo. Né? E que nessas origens, na verdade, nós herdamos. É claro que aquelas heranças genéticas mais próximas, elas aparecem nas análises. Mas se você fosse analisar desde o início, se tiver um registro, nós somos, na verdade, filhos da humanidade. Né? A gente tem um tronco comum e a gente termina descendendo de todo. Por isso que nós somos irmãos. A genealogia tem esse mérito de mostrar que todos nós somos irmãos, querendo ou não. Somos todos filhos de uma mesma história. Somos filhos do mesmo pai. Que a gente identifique esse pai como Deus ou não. Mas nós somos filhos, nós temos, na verdade, uma mesma origem. Isso faz a grandeza da humanidade. Saber que nós somos, cada um de nós, herdeiros de toda a humanidade, de todas as culturas, de todas as línguas, de todos os pensamentos, de todas as gerações, de todas as fraquezas, mas também de todas as grandezas da humanidade. Estão contidas dentro de nós. Quando a gente descobre isso, a gente se descobre como um ser que tem valor.
Quando a gente descobre isso, a gente se identifica como um ser holístico, como um ser cristão verdadeiramente, se a gente der o sentido de cristão, aquele que o mestre de Nazaré nos ensinou, que todos temos uma filiação divina, que portanto todos somos irmãos fraternos, ou deveríamos ser. É por isso que só o amor responde às nossas indagações. É por isso que só a boa vontade, o amor, o apego, o apoio, o compartilhar, atende aos nossos reclamos. É por isso que nós estamos chegando no final de um ciclo, porque a Terra está se transformando dia a dia em uma pequena aldeia. Nós partimos de uma aldeia na origem e estamos voltando a ser uma outra aldeia, só que agora uma aldeia amplificada, aldeia global, como alguém disse, uma aldeia ampliada. O mundo, a internet principalmente, nos liga de uma forma tal que nós estamos voltando a ser pessoas, cidadãos do mundo. Nós estamos voltando a ser cidadãos e cidadãs cosmopolitas do mundo, porque a nossa origem está em todos e estamos voltando para o todo. Isso é o fechamento do ciclo da humanidade aqui na Terra. Quando isso acontecer, nós cumprimos realmente a nossa tarefa. Mas só precisamos realmente melhorar moralmente para atingirmos aquilo que o grande Criador queria que nós fizéssemos. Mas aí isso vai começar a descambar no terreno da mística e da religião e nós não vamos entrar. Professor, eu teria uma última pergunta, acho que meu amigo Diego vai fazer careta já para mim, mas eu teria uma última pergunta para fazer. Nós estamos num momento de guerra aí, entre judeus e palestinos, e nós sabemos que judeus e palestinos são povos irmãos, inclusive da mesma região. Provavelmente Jesus Cristo tinha parentes palestinos, né? Enfim, as pessoas que estudam a genealogia de Jesus podem comprovar o que eu estou dizendo. Mas aqui no Nordeste, qual a influência do povo judeu aqui no Nordeste? Muita gente hoje está procurando aprender sobre genealogia por causa das famosas cidadanias europeias, de Portugal, de Espanha, né, visando a questão da cidadania. E muita gente está se descobrindo descendente de judeu. O que é que o senhor tem a falar sobre a questão dos judeus no Nordeste? Muito simples. Primeira coisa, nós somos uma sociedade de costumes judaicos profundamente arraigados em nossa mente. Deixa eu só dar um pequenino detalhe. Quem de nós, quem vocês conhecem, não gosta de vagabundar no sábado? Oxente, é nós. O nosso povo não gosta. Inventaram a feira no sábado para quê? Não quer. O nosso povo não quer trabalhar no sábado. Não quer trabalhar. É uma coisa interior. Quando vai chegando no final da semana, você está doido, nem é que chega o domingo, chega o sábado. Não é? Porque o sábado. Por quê? O que é isso? Isso é judaísmo, gente. O judaísmo da forma mais profunda. O sábado, o sabá, é o dia do Senhor. É o dia escolhido por Deus, tradicionalmente, para que seja guardado. Se você olhar a Bíblia Sagrada, do começo ao fim, agora nossos irmãos evangélicos, católicos, seja lá qualquer dos irmãos, às vezes não gosta como é que fala sobre isso, mas é um fato. O mandamento divino é taxativo. Guardareis os meus sábados, diz o Senhor. E acabou, ele não faz concessão. Então, o sábado, o sabá judaico, ele foi camuflado ao longo do tempo, por conta do domingo. Mas o judeu não gostava de guardar o sábado. Isso foi tão forte que as leis do Brasil, as leis foram criadas dizendo, olha, o dia dos dias úteis é até a sexta. Na sexta, já ponto facultativo, as firmas já admitem uma concessão, trabalham até meio-dia, isso em todo o Brasil. Porque é o quê? A influência judaica presente. Aqui na nossa região, a maioria não, grande parte das pessoas que vieram de Portugal, da Espanha, principalmente de Portugal para cá, eram chamados cristãos novos ou marranos, que eles habitavam principalmente aqui. Pronto, aqui em Cabaceiras, em Ribeira, sabe Ribeira do Sinal, ali perto de Cabaceiras, sabe para você que vai ver uma grande famosa Ribeira de Cabaceiras. Que agora tem muito trabalho cooperativa, não sei o quê. Ribeira do Sinal é habitado só principalmente por descendentes judaicos. Aquilo ali são chamados marranos, cristãos novos, que estavam ali mascarados de cristãos para não ser perseguidos pela igreja. Mas trouxeram para cá todos os costumes. Por que é que a gente mata um bode pendurando pelo regente, tira o sangue, tira o couro? Aquilo é judaísmo puro, que
não se pode comer carne com sangue. Então tem que tirar, tem que sangrar o animal. Aquilo é princípio judaico, arraigado em nossa mente. E isso é tão forte, que a gente, não sei se acontece com vocês, mas normalmente, nós, mesmo que não sabe isso, a gente tem nojo de comer carne com sangue. Fica meio nojento comer carne com sangue. Já a carne limpinha, quer dizer, limpinha, retirado o sangue, como a gente acostumou, mas isso é costume judaico, gente. Porque sangue, ninguém pode comer sangue, de acordo com os preceitos judaicos. Então, se a gente pegar esse e outros costumes, são meramente costumes judaicos. Aí você vê o peso que o judaísmo tem, porque a maioria dessas pessoas eram cristãs só de fachada. Na verdade, eles eram cristãos novos, eles eram marrons. Aí você dizia o povo árabe, minha gente, é só olhar para as casas, ver Monteiro, ver Camaraú, as casas grandes antigas, é toda no estilo árabe. No estilo árabe, a arquitetura é árabe. Quem trouxe isso, gente? Aí você diz, mas por que é que os árabes são mais escondidinhos um pouco? Porque sempre foram os perseguidos, tiveram que se esconder mais. Já vieram para essa região justamente para se esconder. Se ficasse no litoral, era mais fácil de encontrá-los. Exatamente. Então, a influência árabe aqui no nosso meio é muito forte. Esse chapéu de couro, o grito do vaqueiro, o aboio do vaqueiro, hoje se tem um estudo a esse respeito, todo mundo sabe que o aboio do vaqueiro é uma réplica do que acontece no mundo árabe. O aboio do vaqueiro nordestino é uma réplica daquilo que acontece no mundo árabe. Então, os arabescos que se usam nos chapéus de couro, se você for estudar, desde o tempo de Virgulino Ferreira, né, Lampião, e outros que a gente continua reproduzindo hoje automaticamente, você vai ver que tem tudo a ver com a arte árabe. Quer dizer, então é muito interessante quando você vai vendo que há uma interligação desse povo. Aí quando você chega na Palestina, o que é que você vê? A Bíblia mostra claramente, todo mundo sabe disso, né? Abraão, que foi o homem escolhido por Deus, tem uma mulher que era irmã dele, Sarai ou Sara, todo mundo sabe da história, com a qual ele teve um filho chamado Isaac, que deu origem a todo o povo judeu. Mas antes de Isaac, ele namorou uma egípcia chamada Agar, e com ela teve um filho chamado Ismael. E Ismael é o pai de todos os árabes, é o primeiro, e eu diria, o primeiro e legítimo filho de Abraão. Se a gente for olhar a questão da primogenitura, é verdade. É o primeiro, e tanto é que a Bíblia diz que foi Deus que deu a Abraão aquele filho, já justamente para suprir o fato de que Sarai ou Sara não podia ter filho. Então, a escrava Agar teve um filho e deu o filho para ser filho de Abraão, porque o filho da escrava era filho do casal, teve como filho do casal, se a mulher legítima não podia ter filho. Só depois é que Sara teve um filho que foi Isaac. E aí Agar foi desprezada. Mas a gente nota, mesmo pela história da Bíblia, outro livro que eu gosto de ler, que as pessoas precisam aprender também a ler. Eu leio muito o Alcorão Sagrado, o livro sagrado dos islamitas. Eu tenho um livro comigo, eu leio o livro, do mesmo jeito que eu leio a Bíblia, eu leio o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado do islamismo. E o Alcorão nos mostra isso também de forma muito clara. Os filhos de Ismael, que são os árabes, hoje que são lá os palestinos, se bem que há muita controvérsia a respeito dessas questões, mas eles sempre foram os legítimos donos daquelas terras. Toda aquela luta, aquela briga dos judeus, desde 3.500 anos atrás, já era contra os irmãos, era tentando tomar as terras dos irmãos. O que Israel fez depois da Segunda Guerra Mundial, quando voltaram para Israel, depois de 2.000 anos de dispersão, foi ocupar um território que não era mais deles, que eles diziam, reivindicaram para eles, a ONU, com o apoio dos Estados Unidos, deu apoio, mas eles se intrometeram ali, mas o povo palestino já estava lá. E depois agora eles querem, pela violência, ocupar. Eu não estou aqui dando razão a nem a B. Povos irmãos brigando, são irmãos brigando, viver harmonicamente. Quando deveriam se respeitar, estão lá fazendo um verdadeiro trucidamento, né? Fala-se que na Segunda Guerra Mundial, os nossos 6 milhões de judeus foram mortos por ordem de Adolf Hitler. Na verdade, eles estão repetindo o Holocausto, naquelas cenas que a gente está vendo agora, matando hospitais, matando crianças e tal. Aquilo é uma coisa perversa.
E vão pagar o preço, porque na lei do universo nada fica sem resposta. Vão pagar o preço. Então o que a gente tem que ver é que são irmãos que estão se matando por ganância. Só isso. Irmãos gananciosos estão se matando. Eu chego à conclusão, lhe ouvindo, e pelo que eu já entendo de genealogia, é que se as pessoas conhecessem mais a sua genealogia, diminuiria as brigas no mundo, Sim. diminuiria a desunião, Sim. porque você ia perceber que nós somos todos irmãos. Podemos ter diferenças físicas, características diferentes, mas no fundo é como o senhor diz, nós somos todos a partir da mesma aldeia. Querida, né? deixa eu dar um pequeno exemplo. Poder. Com base nisso que você falou. Nós temos dentro dessa história que eu falei. Quando os Garcia Dávila, que eu já falei neles, que ocuparam a Casa da Torre, que foi o maior latifúndio do Nordeste, eles mandaram os vaqueiros ir criando fazendas no interior dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, etc. Eles mandavam os vaqueiros com uma grande quantidade de gado e de vaqueiro. E iam caminhando, tangendo o rebanho. No lugar que achava um lugar aprazível, ali ele deixava um vaqueiro, um punhado de gado e continuava. Era disseminando, criando fazenda. Né? E ali se criava a cidade. Ali se criava as fazendas e depois as cidades. Bom, foi assim. Do mesmo jeito que os Garcia Dávila fizeram, os Oliveira Leite fizeram aqui. Partindo daqui no Queirão. Subiram pelo rio Itaperuá, ali a partir de Cabaceiras, subiram pelo rio Itaperuá, fazendo a mesma coisa, ocupando espaço, os Oliveira Leite, agora eram os Oliveira Leite, ocupando espaço. Quando chegaram lá na frente, no sertão, encontraram com os vaqueiros dos Garcia Dávila e o pau quebrou. Isso foi uma briga de morte mesmo, matando uns os outros, porque os vaqueiros dos Garcia Dávila vinham de lá para cá. E os vaqueiros dos Oliveira Leite iam daqui para lá. E conflitaram na ocupação da terra. E começaram a briga. Quando começa a briga, aí mandam avisar. Olha, aí correm uns para o lado da Bahia e outros aqui para o Queirão, para avisar, olha, os vaqueiros estão se matando, porque há um conflito entre os vaqueiros dos Garcia Dávila e os vaqueiros dos Oliveira Leite. Aí foi quando descobriram que os Dávila e os Oliveira Leite eram carentes. Aí acabou a briga. Acabaram a briga na hora. Acabaram a briga e não só suspenderam a briga. Sabe o que foi que aconteceu? Os Garcia Dávila arrendaram a Teodósio de Oliveira Leite não sei quantas fazendas, que até se brinca, que ele pagou as fazendas com ovo de galinha. Se diz até assim, brincando alguma coisa. Por qualquer preço. Aí os Oliveira Leite passaram a ocupar todas as fazendas que os Dávila já tinham, por amizade, porque era família. Essa coisa de família pesa muito. Quando você sabe, né, quantos crimes, né, foram evitados, porque de repente se descobriu que isso é a mesma família. Então, é verdade que tem irmãos que se matam, mas a maioria, quando sabe que é da mesma família, você tem toda a razão. Se o nosso povo conhecesse genealogia, se nós soubéssemos o nível de parentesco que tem, nós trataríamos os outros com muito mais carinho, porque são pessoas do nosso sangue. Vem encerrar o vídeo, vem. Não, pode Você merece, não, vá. Não, sai. Vai lá. Vai lá, Sérgio. Não, vai lá pertinho. Encerra o vídeo. Faça a pergunta final se você quiser fazer. Tome um chucaio. Dê uma chucaia. Já foi falado tudo, né? Você merece estar aí perto do professor também. Vá. Fala aí alguma coisa pra gente encerrar esse vídeo de genealogia. O que ele falou aqui é muito importante, foi muito interessante. Assim, muita coisa eu não sabia. Eu também não. Né? Aprendi muito hoje. A maioria das coisas, né? A gente sabe pouco. Então eu acho assim, que como ele fala, a questão do conhecimento, né? A gente tem que estar sempre ligado nessa questão do conhecimento, para a gente poder procurar cada dia mais melhorar vamos dizer, nosso desenvolvimento. É só através do conhecimento. E assim, eu acho que essa tarde de hoje que a gente teve, o professor Antônio Mariano, gostaria até de agradecer a ele, foi espetacular. É um momento ímpar na nossa vida, né, Camila? Foi um momento de conhecimento, realmente, de conhecimento. Professor, deixa eu lhe falar uma coisa que aconteceu comigo e Diego. Eu conheci Diego através de um rádio ABC, né? E depois eu descobri que Diego é da família das pessoas que assassinaram meu bisavô. Sim. Então o certo seria eu fazer o quê? Matar Diego, né? Pra fazer a vingança. Não, mas você lembra que nós somos... Daí, depois que eu fiz os testes de DNA, fiz o meu e ele fez o dele, nós descobrimos que somos primos. Tá entendendo? É interessante isso. Talvez se os antepassados de Diego e os meus antepassados, e o meu antepassado, meu bisavô, soubesse que eram parentes, talvez até soubesse, né?
talvez essa briga fosse evitada, né? Que foi briga por causa de terra. Não é interessante Com isso? certeza. E hoje eu e Diego estamos selando a paz dessas famílias através da genealogia. Não é interessante, Isso Diego? é muito bom. E levar outras pessoas a compreender esse fato. Né? Compreender que todos somos irmãos, temos uma grande história em conjunto. Que a história do oprimido e do opressor, essa questão da opressão acontece por momentos e a gente tem que compreender e nos libertarmos dessa carga emocional de ódios, rancores, truculências, violências, porque na verdade a grande resposta para tudo isso é o amor. O amor incondicional, o amor entre pessoas, o amor que o mestre Nazaré dizia Santo Agostinho, né? A medida do amor é amar sem medida. Amar sem medida. Isso é que é importante, esse amor incondicional. É desse amor que o mestre Nazaré fala. Né? E por isso ele diz tão magistralmente, ele diz, ore pelos seus inimigos, né? Abençoe o que eles perseguem. Porque ele sabia que aqueles que nos perseguem são nossos irmãos. E nós precisamos, na medida que a gente passa a fazer isso, então aflora a irmandade espiritual. E ao aflorar a irmandade espiritual, abre-se o caminho para compreender a irmandade genética, a irmandade que a genealogia faz tanto questão de estudar. Né? Então eu só tenho que agradecer a você, muito obrigado por essa oportunidade. Eu espero que aquilo pouco que eu falei possa contribuir para a construção de conhecimentos nas pessoas que compartilham, que acompanham o seu canal. Se, eu digo sempre nessas oportunidades, se uma pessoa se beneficiar dessas informações para a libertação da situação dela, eu me considero plenamente satisfeito por tudo quanto a gente viveu nessa Isso tarde. pode ser considerado. Muito obrigado. Nós estamos muito satisfeitos, né, Cláudio? 1h20 de conversa. E aí por mim ia lá para as 3 horas. Cheiro no oco do zóio! E... Natal, você. Valeu!